Olá pessoal, como é que estamos? Todos bem em casa? Espero que sim. Professor Charles aqui falando com vocês e trazendo mais uma aula sobre partículas subatômicas. Esta aula já foi postada, ou acredito eu, já deve estar lá no Google Sala de Aula, onde vocês já devem estar agora visualizando. E antes de tudo mais, ou antes de eu começar a explicar para vocês a parte de partículas subatômicas, pediria que vocês, antes de iniciar este vídeo, lessem os dois artigos, os dois arquivos anteriores que estão lá também para vocês lerem. Vou abrir eles aqui para vocês verem. O arquivo sobre estrutura atômica e também o arquivo sobre modelos atômicos. O que seriam esses dois arquivos? O arquivo de modelos atômicos ele vai falar da evolução do átomo, da onde ele surgiu o conceito átomo até chegar aos nossos modelos atuais. Então aqui ele vai falar sobre o modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, modelos de Schrödinger e aí por diante. Então são vários modelos. Gostaria que vocês dessem uma lida nesses modelos antes, pois aí sim, assim que vocês lerem os modelos, aí vocês passam para a parte de estrutura atômica. Se você entender os modelos atômicos ou a evolução dos modelos atômicos, aí agora nós vamos entender um pouco da estrutura atômica. O que tem essa estrutura atômica? Que ela tem o nosso núcleo, ela tem a eletrosfera, ele tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, temos o número atômico, temos o número de massa e temos também o número de nêutrons. Esses números para nós são conhecidos por nós como partículas subatômicas, que é a ideia deste vídeo. Então eu vou ensinar vocês a calcular essas partículas subatômicas, a determinar essas partículas subatômicas, só que antes de vocês calcularem ou vocês aprenderem a determinar, vocês primeiro têm que saber o que elas são, entender elas. E para isso nós vamos usar umas legendas. Essa legenda também vai ser usada no vídeo e vai ser usada para as próximas aulas que tiver deste conteúdo. Então vamos lá ao vídeo, vamos entender o que são partículas subatômicas, considerando que vocês já leram agora sim os dois arquivos que estão lá para leitura. Então, vamos lá. Partículas subatômicas. Botei um desenho só para representar para vocês. Vamos passar para o próximo slide. Nós temos aqui então, representação, legenda de estudo, partículas subatômicas. No texto, ou num dos textos que vocês vão ler, ele vai falar sobre a estrutura atômica. E aí ele vai mostrar para vocês que hoje o átomo ele tem sim um núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos uma eletrosfera. E vocês vão aprender dentro do texto também que dentro do nosso núcleo nós temos duas partículas subatômicas. Quais são essas duas partículas subatômicas? São os prótons e os nêutrons. Os prótons, como já tem uma carga ali do lado, que eu coloquei para vocês, os prótons que têm carga positiva e os nêutrons que têm uma carga neutra, nula. E fora do núcleo nós temos a eletrosfera. Essa eletrosfera é reconhecida para nós, ou que nós podemos identificar dentro dela, os elétrons, uma terceira partícula subatômica. Essas três são as três principais partículas subatômicas que nós temos dentro de um átomo, que seriam os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vamos entender melhor e vamos criar uma legenda para elas. De agora em diante, nós vamos ver que o número de prótons é reconhecido pela letra P. P igual ao número de prótons, ele que representa a carga positiva de um átomo. O E vai ser o número de elétrons, que representa a carga negativa de um átomo. O N, o número de nêutrons, como já diz nêutrons, a carga neutra ou carga nula. Aí nós temos mais dois números, ou pelo menos duas letras representando para vocês dois valores, que seria Z, o número atômico, e A, o número de massa atômica. Cuide para não se confundir bastante com esses dois. Z é o número atômico, A é o número de massa atômica. Então só para a gente relembrar rapidamente, P, número de prótons, E, número de elétrons, N, número de nêutrons, Z, número atômico e A, número de massa atômica. Lembrando que o vídeo vocês podem pausar, vocês podem assistir novamente várias vezes e peço que marquem essas letrinhas e marquem esses nomes no caderno para deixar anotado para vocês não esquecerem mais. Ok, passamos então adiante.
O que eu tenho aqui embaixo são duas fórmulas. O que diz essas duas fórmulas? Se o nosso átomo é eletricamente neutro, eu posso dizer que Z é igual a P, que é igual a E. O que ele está dizendo com isso? Z já sabemos que é um número atômico. Então, se Z é igual a P, que é igual a E, eu posso dizer então que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Levando em consideração que se eu tiver um átomo eletricamente neutro, ou seja, que ele não possua íons, não possua cargas, não seja nenhum cátion e nenhum ânion. Não se preocupa, nós vamos adiantar os slides mais para frente e vocês vão ver bem o que é um cátion e o que é um ânion. Ao lado nós temos ali A que é igual a P mais N. Essa fórmula a gente usa ela para o cálculo de massa. A, que no caso seria o número de massa atômica, pode ser determinado ou seria igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Como assim? Eu posso dizer então que A, o número de massa, nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons, que são as duas partículas subatômicas que estão dentro do núcleo. Sendo assim, eu posso então definir que o peso do átomo, todo ele vem apenas do núcleo do meu átomo. Então a massa atômica é determinada pelo núcleo de um átomo, que é a soma entre prótons e nêutrons. Bom, esta é uma das legendas que nós vamos usar em sala. Esses são as letras e teoricamente são as legendas que a gente vai identificar e vai ter aqui por diante. Então vamos ao próximo slide e vamos entender melhor agora como vai ser aplicado. Essa representação que eu trouxe agora é a legenda do elemento. Imagine que eu dei um elemento para vocês e como é que eu vou fazer essa leitura. Então ele está aqui para vocês. E, representado ao centro. O E seria o nosso elemento, pode ser qualquer elemento da tabela periódica, qualquer elemento químico ou qualquer átomo químico. Tá? E sempre nós vamos representar acima o A. Lembrando que A seria o número de massa, que é definido A igual a P mais N. Em outras palavras, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Abaixo do nosso elemento, nós vamos ter o Z. O Z que identifica para nós o número atômico do átomo. E podemos dizer que Z é igual a P. Lembrando que Z é o número atômico e P é o número de prótons. Se o meu átomo for eletricamente nêutron, significa que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas o que acontece? Em alguns casos, os átomos podem apresentar carga. Esta carga ela pode formar para nós íons. Se ele apresentar cargas positivas, a gente identifica que ele é um cátion. Se ele apresentar cargas negativas, significa que ele é um ânion. Significa então que eu tenho átomos que sim, podem apresentar cargas e átomos que não podem apresentar carga. Então no caso, a nossa legenda, o número atômico nada mais é que o número atômico nada mais é igual ao número de prótons. Porém, se a carga for zero, se a carga for nula, significa que não tem formação de íons, eu posso dizer que o número de prótons também é igual ao número de elétrons. Já se o mesmo apresentar, ele vai ter uma alteração nessa carga eletrônica. Ele vai ter uma alteração na quantidade de elétrons. Também vão ver nos slides à frente, então não se preocupem. Marquem bem o que a gente tem que marcar nesse slide, o que a gente tem que definir nesse slide. Que acima do elemento vocês têm o A. A que seria o número de massa. E abaixo do elemento nós temos o Z, que seria o número atômico. Então, esses dois primeiros slides são apenas legendas para a gente poder aplicar nas nossas aulas. Eu coloquei uma observação e ele diz assim, esta legenda está sendo utilizada para o nosso estudo. De acordo com as tabelas periódicas, as ordens das partículas podem ser alteradas. Portanto, sempre observe a legenda da sua tabela periódica antes. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes o A ele não pode estar representado acima na esquerda, e sim ele pode estar acima na direita. Ou ele pode até estar invertido. Então você sempre tem que olhar a sua legenda, se você for usar uma outra tabela periódica, ou se você for usar uma legenda diferenciada de um outro livro, sempre é bom olhar o que esse livro ou o que essa tabela periódica trazem como legenda. Tá? E todos eles têm essa legenda, todos eles têm essa identificação, para a gente poder estudar e poder entender onde está o número de massa e onde está o número atômico. Uma dica que eu deixo
O número de massa sempre é a maior partícula subatômica. Significa que ele vai ser sempre o maior número representado no elemento. É o que facilita também a sua identificação. Ok? Então vamos passar para o próximo slide, onde ele vai trazer um exemplo. E agora a gente vai entender melhor como é que se calcula essas partículas. Então, exemplo 1. Átomo de sódio. Está aqui representado para vocês o átomo de sódio, Na2311. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual o valor das suas partículas atômicas? Aí vocês vão parar. Espera lá. Partículas atômicas ou partículas subatômicas? Mesma ideia. Então, qual é o valor das suas partículas atômicas? Beleza. A. O que seria o A mesmo? A é identificado para nós como a massa atômica. Cuidem para não se confundir. A de massa atômica. Qual seria o valor da massa atômica se eu perguntasse para vocês agora? Correto, isso aí, 23. Ou seja, a massa atômica está representado acima na esquerda, de acordo com a legenda do nosso estudo, de acordo com as legendas que eu passei para vocês nos slides anteriores. Significa então que a massa atômica é igual a 23. Ok. Qual seria o Z, ou seja, a nossa próxima partícula atômica? O Z é para nós o número atômico. O número atômico então seria igual a... Correto, o número atômico é igual a 11, isto mesmo. Tá? Se vocês estão acompanhando em casa e estão respondendo junto, ok, né? Se não tiver, não se preocupa, é o primeiro exemplo, né? Vocês vão pegar o jeito aos poucos, mas vamos lá, vamos continuar. Número atômico 11, então vamos colocar lá 11, que é sempre o que está representado abaixo no lado esquerdo, de acordo com as nossas legendas. Bom, acabou, já coloquei os dois números que tinha ali, que é o número atômico e a massa atômica. Agora eu pergunto para vocês, o que seria aquele P e o que seria aquele E? Lembrando que P é o número de prótons e E é o número de elétrons. Como é que eu faço para identificar o número de prótons e como é que eu faço para identificar o número de elétrons? Fácil. Não sei se vocês vão lembrar, mas nós temos essa fórmula que diz assim, ó, que se o meu átomo for nêutron, se ele não apresentar carga, se a carga for zero, se a carga for nula, significa que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se vocês olharem, acima do átomo do sódio não tem nenhuma carga, não tem nenhum íon formado, nem positivo e nem negativo, o que identifica então que ele é um átomo neutro. Portanto, se o número atômico é 11, o número de prótons também vai ser 11, porque vai ser idêntico. E o número de elétrons vai ser também 11. Sendo assim, o número atômico é idêntico ao número de prótons, que também é idêntico ao número de elétrons. Eles possuem a mesma quantidade, por ser um átomo eletricamente neutro. E N, para finalizar, para nós é o número de nêutrons. E como é que eu faço para identificar o número de nêutrons? Bom, não sei se vocês lembram, mas tinha essa formulazinha, que era para identificar o número de massa, que nada mais é A, número de massa, é igual a P, número de prótons, mais N, número de nêutrons. Espera lá, mas aí não está calculando o número de nêutrons, está calculando o número de massa. Mas a gente pode substituir, pela regra matemática, eu poderia isolar o N. E se eu isolar o N, eu tenho uma terceira fórmula, que seria esta aqui, ó. N é igual a A menos P. Em outras palavras, o número de nêutrons nada mais é do que o número de massa menos o número de prótons. Olhando lá, eu tenho número de massa ou massa atômica igual a 23. Beleza, sei que a massa atômica é 23. E o número de prótons é 11. Portanto, se eu pegar 23 menos 11, que seria o número de massa menos o número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons, que seria exatamente a... Sim, isso aí, 12. Então está lá representado para vocês o número de nêutrons. E está feito o nosso primeiro exemplo. Então está aqui, calculamos todas as partículas subatômicas do átomo e definimos, né, as informações que nós tínhamos dele. Vamos para o segundo exemplo, vamos ver se agora vocês já dão conta de resolver sozinhos. E aí eu vou passando e vou explicando para vocês. Exemplo 2, átomo do enxofre. Está aqui representado para nós o enxofre, S3216. Aí eu repito a pergunta da mesma forma.
qual o valor das partículas atômicas? Ou seja, qual o valor da massa atômica? Agora, né, mentalmente, tenta você resolver e eu vou passando as informações. Sim, a massa atômica está representada sempre acima do átomo no lado esquerdo. Portanto, a massa atômica é igual a 32. Z. Qual seria o Z? Ou o que seria o Z? Z é o nosso número atômico. Então, quanto seria este número atômico? Pela nossa legenda inicial, o número atômico está representado sempre abaixo e no lado esquerdo do nosso átomo. Portanto, o número atômico seria igual a 16. Está lá representado. Agora nós temos que encontrar o P de prótons e o E de elétrons. Quanto que vale P, número de prótons, e quanto que vale E, número de elétrons? O número de prótons sempre vai ser igual a um número atômico, e o mesmo também é sempre igual ao número de elétrons, quando eu tenho um átomo neutro, ou seja, se meu átomo apresenta carga zero, não temos nenhuma carga, não temos nenhum ponto positivo ou negativo, significa que nós temos uma carga zero, nula. Portanto, eu posso dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons vai ser 16 e o número de elétrons também vai ser 16, porque os três valores são idênticos. E para finalizar, o número de nêutrons. O número de nêutrons, como é que eu encontro o número de nêutrons? Lembrando daquela formulazinha, A é igual a P mais N, que eu posso identificar o número de massa. E isolando o N, eu tenho uma terceira fórmula, N é igual a menos P. Portanto, o número de nêutrons deste átomo seria igual a... Ok, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram a resposta. O número de nêutrons, então, seria o número de massa, que é 32, menos o número de prótons, que é 16. 32 menos 16, 16. Portanto, o número de nêutrons é igual a 16. Terminamos o exemplo 1 e o exemplo 2. São dois exemplos básicos para a determinação das partículas subatômicas, na qual não tinham ou não apareciam cargas, não apareciam íons. Agora nós vamos ter o exemplo 3, e o exemplo 3 ele vai fazer uma demonstração com uma carga. Então vamos para o exemplo 3. Exemplo 3, átomo de cálcio, formação de cargas positivas, ou seja, a formação de um cátion. Ok, vamos representar o átomo. Está aqui, 4020 Ca. Aí vocês, a primeira coisa, vão falar, mas está igual aos outros. Ok, vamos adiantar o slide. E agora nós aparecemos ali com mais 2. Se vocês repararam, ele tem a formação de cargas positivas. Ele tem a formação de um cátion. Significa que agora esse átomo ele não é mais um átomo neutro. Então, se eu perguntasse para vocês, qual o valor das partículas atômicas? Primeiro passo, A massa atômica. Segue o mesmo padrão. A massa atômica sempre é representada do lado esquerdo superior, no caso da nossa legenda. Significa que a massa atômica é igual a 40. Z representa para nós o número atômico. O número atômico sempre está representado no lado esquerdo inferior. Significa que o número atômico, então, deste átomo seria igual a 20. E P e o E. P, número de prótons, E, número de elétrons. Lembrando que Z é igual a P, que é igual a E. Isto se o meu átomo for neutro, certo? Se ele não apresentar cargas. Nesse exemplo 3, ele lá em cima está dizendo para vocês que ele tem formação de cargas. Então a gente não vai poder aplicar essa fórmula no total. Significa que nós vamos ter que aplicar ela parcialmente. Por quê? Porque vai ter alteração de alguns valores. O que nós vamos fazer então? Eu sei que o número atômico sempre é igual ao número de prótons. Ele tem a formação de cargas ou não. Então substituímos a fórmula, né, pelo seguinte. Átomo de cálcio, formação de cargas positivas, de cátion. E aí ele diz assim, ó, cátion, íon positivo. Átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Opa! Significa que se ele é um cátion, esse átomo ele perde elétrons e adquire uma carga positiva. Beleza, então
vai ter alteração aonde? Não vai ter alteração no número de prótons, vai ter alteração no número de elétrons, porque se ele é um átomo de íon positivo, se ele é um cátion, significa que ele não vai perder prótons, e sim ele vai perder elétrons, como está ali dentro do balãozinho. Portanto, com isso, eu posso dizer que Z, o número atômico, é sim ainda igual ao número de prótons. Portanto, o número atômico vai ser igual a 20 e o número de prótons ainda vai continuar sendo 20. E agora, qual é o valor do número de elétrons? Para definir elétrons, a gente vai seguir o mesmo padrão que eu usava antes. O número atômico é 20, o número de prótons é 20, então eu vou determinar que inicialmente o número de elétrons também seria 20. Só que agora menos 2. Por que menos 2? Porque lá em cima do balãozinho ele diz lá, vou repetir, cátion, formação de íon positivo, átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Ou seja, átomo que perde elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Por que ele perdeu 2? Porque lá em cima do cálcio ele apresentava uma carga mais 2. Então significa que se ele é um átomo ou ele é um íon positivo, o átomo perde elétrons. Então se ele tem uma carga positiva mais 2, significa que ele não ganhou 2, assim ele perdeu 2. Portanto, ele perdeu quem? Perdeu os elétrons. Então, neste átomo, ele apresenta a quantidade de elétrons igual a 18. Porque se seguir a quantidade de número atômico 20, a quantidade de número de prótons 20 e a quantidade de número de elétrons também seria 20 para um átomo neutro, mas como ele não é um átomo nêutron, ele acaba perdendo 2 elétrons e passa a ter somente 18. E para definir o número de nêutrons, o mesmo padrão, né? A gente tem a formulazinha da massa, substituindo o N e isolando o N, nós temos que N é igual a menos P. Portanto, número de massa número de massa é 40 e o número de prótons é 20. 40 menos 20, o número de nêutrons continuaria sendo 20. Então, não sei se vocês repararam, mas quando eu tenho a formação de cargas, sejam íons positivos ou íons negativos, o único valor ou a única partícula atômica que é alterada é a quantidade de elétrons. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder elétrons. É o único que vai influenciar. O que vocês não podem se confundir, que vocês têm que marcar o que está no balãozinho. Cátion, íon positivo, átomo que perde elétrons e adquire uma carga positiva, ok? Então vamos para o exemplo 4, para ver se vocês conseguem entender e tirar todas as dúvidas possíveis agora. Exemplo 4, átomo de fósforo, formação de cargas negativas, e agora nós não chamamos ele mais de cátion, chamamos ele de ânion. Então, está aqui o átomo nosso, P, fósforo, 31,15. Vamos determinar a carga dele. A carga dele vai ser menos 3. Significa então que nós temos uma formação de carga negativa, temos a formação de um ânion com uma carga menos 3. Aí eu pergunto, qual o valor das suas partículas atômicas? Mesma ideia, A, número de massa ou massa atômica. A massa atômica sempre está representada onde mesmo? Isso aí, no lado esquerdo superior. Massa atômica seria igual a 31. Ok, botamos lá. Z, o Z para nós é o número atômico. O número atômico sempre está representado aonde mesmo? Abaixo no lado esquerdo. Portanto, o número atômico seria igual a 15. E está ali montado para vocês 15. E agora vem os dois últimos, né? Não os dois últimos, mas as duas partículas que já sabemos qual é, que seria P de número de prótons e E de número de elétrons. Sabemos que se eu tiver um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Portanto, este átomo ele não é um átomo neutro, porque ele apresenta uma carga negativa, menos 3. Então, ele tem formação de ânion, formação de íons. Significa que ele não pode, né, ser considerado por essa forma. Então, nós vamos ter que arrumar isso. Vamos lá. O exemplo 4, então, trazia para nós o átomo de fósforo, formação de cargas negativas. E aí a pergunta é, o que é um ânion? Ânion é a formação de íon negativo,
átomo que ganha elétrons e adquire carga negativa. Opa, pera lá, olha a diferença. Ânion, íon negativo, átomo que ganha elétrons. Opa, então se eu não tenho mais um átomo neutro, significa que o meu átomo agora não vai possuir a mesma quantidade de elétrons como está na fórmula ali abaixo. Ele vai ter uma diferença também na quantidade de elétrons. Só que não vai ser como no cátion, que perde, e sim agora no ânion ele vai ganhar elétrons. Então como é que ficaria? Mantenho a mesma fórmula inicial, Z é igual a P, porque o número atômico sempre é igual ao número de prótons. Então se o número atômico é 15, o número de prótons também vai ser 15. E agora nós vamos determinar o número de elétrons. Vamos ver se vocês entenderam. Se o número de prótons é 15, teoricamente o número de elétrons, se ele fosse neutro, também seria 15. Mas agora o número de elétrons, por ele apresentar uma carga negativa, por ele apresentar um ânion, ele teria que valor? Se alguém falou 18, sim, está correto. Por que correto? Porque ele tem 15 elétrons por ser por se apresentasse um átomo neutro, mas como ele tem a formação de um ânion, formação de íons negativos, ele ganha elétrons. No caso, ele vai ganhar 3, porque é o número de cargas que ele apresenta. Então, se ele é menos 3, então na verdade ele ganha 3 elétrons. Então, se tinha 15, com mais 3, ele passa a ter 18. Isso aí. E ali força para vocês o balãozinho. Ânion, íon negativo, átomo que ganha elétrons e adquire carga negativa. E por último, N, número de nêutrons. Para a gente calcular o número de nêutrons, a gente tem que substituir na fórmula. Número de nêutrons que é igual a menos P. E por aí dizer, posso dizer então que A é a massa atômica, 31, menos o número de prótons, que é 15. 31 menos 15, então o número de nêutrons seria igual a 16. Bom, esta aula que eu passei para vocês é uma aula que ele fala sobre as partículas subatômicas, como calcular essas partículas subatômicas, É uma maneira que eu encontrei para poder ajudar vocês, para poder tirar a dúvida de vocês. O videozinho vai ficar gravado, vai ficar salvo para vocês assistirem várias vezes que precisar. Então é só ir lá, voltar, pausar, ou se tiver alguma dúvida é só mandar qualquer comentário, tanto lá na aula ou no particular, que eu respondo para vocês, ajudo, e se precisar faço outro vídeo para tentar orientar vocês da forma mais fácil possível. Então ficamos por aqui com esta aula. Obrigado e agradeço vocês, e até o retorno normal das aulas. Se cuidem.